Boa noite, seja bem-vindo ao Grandes Negócios. A poucos dias da apresentação do Orçamento do Estado para o próximo ano, importa analisar algumas das medidas que já foram anunciadas e tentar também calcular qual o impacto que vão ter na economia nacional, nas empresas e na vida de todos os portugueses. O Ministro das Finanças anunciou um enorme aumento de impostos, mas recentemente mostrou disponibilidade para atenuar um pouco a carga fiscal. Só ainda não disse quais os impostos que poderão ser atenuados, nem de que forma. Em causa estão, por exemplo, medidas como o aumento do IRS, do IRC, do IMI e de muitos outros impostos. Tudo isto como alternativa às mexidas na taxa social única para os trabalhadores e para as empresas que o Governo dizia ser o único caminho. Será que o Orçamento do Estado para o próximo ano ainda vai trazer surpresas? Os portugueses conseguirão pagar tantos impostos ou é possível que a receita fiscal venha a diminuir como aconteceu com o IVA? E como vão ser feitos os cortes na despesa? Será que Portugal está no caminho certo para regressar ao crescimento económico e serão as empresas, em particular as exportadoras, o único motor de desenvolvimento da economia portuguesa? Por tudo isto, importa ouvir a opinião dos empresários, aqui hoje representados neste Grandes Negócios por Miguel Henrique, Presidente Executivo do LIDE Portugal, Grupo de Líderes Empresariais e também Vice-Presidente do LIDE Internacional. Miguel Henrique, boa noite. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite neste Grandes Negócios. Como eu disse no início do programa, estamos a poucos dias da apresentação do Orçamento do Estado na Assembleia da República. Como disse o próprio Ministro das Finanças, vai ser um orçamento que comporta um enorme aumento de impostos. Acha que a economia portuguesa resiste a tantos impostos? Ela vai resistindo. Uma das grandes características do povo português e da nossa sociedade é a resiliência e a capacidade de sobrevivência, a capacidade de adaptação e a capacidade de superar as dificuldades. O que importa, eventualmente, perceber eu acho que é o que tem faltado, é perceber o plano, perceber a visão, perceber a meta, onde é que se pretende chegar, por quanto tempo é que é necessário fazer os sacrifícios, quais é que são exatamente, para quê, como, de que forma, quanto tempo. E acho que tem faltado alguma rigidez em relação à concretização desses conceitos, falta algum planeamento, alguma boa comunicação, então somos nós que não estamos a perceber o que nos estão a querer dizer, mas a falha também não é de quem está a ouvir, é de quem está a comunicar, e poderá haver aqui pelo menos a noção de que falta alguma seriedade intelectual, porque não se pode, é preciso ter alguma certeza, se porventura haveria a necessidade anterior de aumentar os impostos, porque é que os vamos baixar? Portanto, ou não havia necessidade, então não havia, teríamos que era só estes que afinal eram necessários. Não se pode querer ter uma enorme má notícia para depois apenas se dar uma má notícia. Não se pode dizer ao paciente, o senhor vai morrer para depois eu cortar o braço para não parecer tão mal assim. Portanto, e falta um bocadinho esta seriedade na comunicação, ou então há um trabalho de casa mal feito que, não acreditando na incompetência das pessoas que estão à frente, parece-me a mim apenas alguma falta de habilidade na comunicação. Mas acredita mesmo que vai haver esse atenuar da carga fiscal? Ou era bom que houvesse, pelo menos? Se houvesse, não tem que ser anunciada ou dita ou lançada para ver-se como é que se reage e que se faz. Eu acho que o que mais é necessário neste momento é certeza. As pessoas precisam de certezas, precisam de perceber, saber e compreender. E com essas desinformações, eu acho que isso dificulta. E voltamos à questão inicial. Se dificulta, as pessoas terão menos propensão, menos disponibilidade mental para aceitar determinados sacrifícios, porque eu acho que há uma questão clara, que é toda a gente percebeu que há uma fatura a pagar. Digam, por favor, qual é o valor da fatura, digam como é que nós vamos pagar, por quanto tempo e que não se volta a repetir, pelo menos não desta forma. Eu acho que esta é a mensagem que tem que passar e para que as empresas, e essas que estamos a conversar, e para que o setor empresarial perceba qual é o esforço que lhe está a ser pedido e a partir do momento em que lhe está a ser pedido, perceba que tem um efeito positivo, ainda que num determinado prazo que lhe digam qual é que é. Outra incerteza deixada pelo Ministro das Finanças é que Vítor Gaspar diz que o aumento de impostos não é para sempre, mas também não se comprometeu com uma data de fim, ou pelo menos para atenuar esta carga fiscal. Até que ponto é que, no seu entender, isto afeta a expectativa dos portugueses consumidores e também das empresas em termos de previsibilidade? Afeta. Eu acho que, volto a dizer, é uma questão de seriedade intelectual. Eu acho que é impossível alguém querer dizer que a crise vai durar X, Y ou Z tempo. Do ponto de vista de criar uma meta temporal que no dia A ou no dia B vai determinar a crise ou que vamos começar a entrar num ciclo económico diferente. O que importa é não criar mensagens dúbias ou mensagens diferentes ou ter um discurso que eventualmente a pessoa não o compreenda.
A partir daqui, eu penso que o fundamental é, volto a dizer e repetir, as empresas poderem ter a noção de que, ao estarem a fazer esse esforço, poderem, de alguma forma, sentir que esse esforço tem um efeito. E eu acho que é o que está a faltar. Não é o saber em que dia é que vai terminar, é ainda não se perceber o master plan de tudo isto. Percebe-se que está a acontecer o presente, o hoje, mas eu não sei o que é que o hoje vai contribuir para o amanhã e que dia da amanhã é que nós vamos ter. Eu acho que isso tem faltado. Mas os próprios especialistas, advogados, especialistas em direito fiscal, alguns em declarações ao Diário Económico, disseram que a imprevisibilidade nesta matéria tem sido uma constante nos últimos 10 anos e que a lei fiscal muda hoje com mais frequência do que mudava, por exemplo, há 50 anos. E é um dos principais fatores, eu enquanto advogado trabalho no estrangeiro, e é difícil nós conseguirmos, nós temos que perceber que do ponto de vista temos que ter uma ação coerente com o discurso. Se queremos captar investimentos estrangeiros, temos de ter condições mínimas para o fazer. E sinceramente, há 3 ou 4 requisitos. Um deles tem a ver com a certeza da lei fiscal. Isto é, eu, quando estou a explicar a um investidor estrangeiro que vem montar uma empresa, tenho que dizer, senhor, se ganhar isto, paga isto, e se acontecer isto, acontece aquilo. Não lhe posso dizer, não faça mais pequena ideia, porque daqui a 3 meses pode mudar tudo. Este discurso eu não posso ter, ainda que eu, enquanto advogado, e tanto a trabalhar com qualquer cliente potencial investidor estrangeiro, tenho a obrigação e o dever ético, o dever profissional de contar tudo aquilo que eu sei sobre o local onde ele vai investir. Mas eu não devo ter isso, eu devo ter uma certeza de quando lhe estou a explicar. Preciso ter uma lei laboral moderna, preciso ter uma máquina judicial eficiente, que se eu souber que não paga ao meu cliente, que num curto espaço de tempo ele consegue ser ressarcido. Não lhe posso dizer, olha, não faça mais pequena ideia quanto tempo é que vai demorar a receber aquilo que é seu e que tem direito. Preciso de uma máquina não burocrática. Quando nós tivemos estes 4 requisitos, uma certeza fiscal, um sistema judicial eficiente, uma lei laboral moderna e um sistema desburocratizado, nós estamos em condições mínimas de conseguir, não é captar, é concorrer em igualdade de circunstâncias com um sério número de outros mercados e de outros players para conseguir captar os mesmos investimentos. Por exemplo, ainda ontem aqui no ETV eu falava com um empresário do setor do ramo imobiliário que me dizia, nós fazemos um esforço enorme para ir ao estrangeiro, tentar trazer para cá os investidores, quando estamos lá fora dizemos quais é que são as condições aqui em Portugal, estamos a chegar ao aeroporto de Lisboa e já tudo mudou. É a certeza fiscal. E mais, depois é a nossa imagem que fica posta em jogo. Há um sério número de agentes profissionais, agentes imobiliários, a banca, consultores, advogados, economistas, que têm feito um esforço. As exportações portuguesas não crescem porque aconteceu. Há um trabalho de casa feito. Voltamos à questão da flexibilidade e da capacidade de adaptação que os portugueses têm e que os profissionais portugueses têm. Não são só os advogados, não são só os agentes imobiliários. Muita gente tenha tido, mas todos nós temos que perceber que também temos as costas protegidas, isto é, quando eu chego de Luanda, quando eu chego de São Paulo, quando eu chego de Dubai, quando eu chego de onde for, quando chego eu quero ter a certeza que tudo o resto funciona e que o trabalho que eu estou a desenvolver na captação da atenção, pelo menos de despertar a atenção de investimentos ou de investidores estrangeiros, que tudo o resto vai funcionar no dia que eu sair daqui. Isso é a condição mínima, porque depois de tudo o resto ainda é preciso fazer o resto desse trabalho. Mas sem isso, garantida à cabeça, muito dificilmente as coisas correm bem. Falava mesmo agora nas exportações e soubemos hoje, através do INE, que aumentaram 13,7% em agosto, o que é uma boa notícia, que mesmo num cenário adverso, as empresas portuguesas estão a conseguir aumentar as exportações. É o mesmo que dizer que a necessidade faz um engenho ou os empresários estão um pouco entregues a si próprios? Qual é que é o seu entendimento? O meu pai dizia-me que a necessidade aguça o espírito. Quando nós precisamos de uma coisa, arranjamos forma de a ter, seja ela de que maneira for. E eu acho que essa capacidade de adaptação, a criatividade, a imaginação, a flexibilidade que o empresário português tem é uma ferramenta, é uma skill adorável. Mas alguns empresários dizem que estes números se devem única e exclusivamente a eles empresários. Ou seja, é no fundo aqui uma crítica subliminar ao governo à falta de apoio. Alguma revolta, se calhar, alguma irritação por não termos por não se terem as condições mínimas naturais que deveriam ser, porventura, facultadas a quem faz esse trabalho e quem faz esse esforço. E eu aí não posso deixar de concordar. Muitas das vezes sente-se, e quem trabalha fora de Portugal e quem consegue cativar a atenção e promover os seus produtos, promover as marcas portuguesas,
às vezes num contexto adverso. A marca Portugal não é uma marca fácil, por vezes, vender. Há setores onde funciona bem, há setores onde somos extremamente competitivos, temos bons produtos, mas o branding não é o melhor. É preciso um esforço enorme para, por vezes, conseguir ultrapassar essa lacuna, essa deficiência, e mesmo assim consegue-se. Imaginemos, e agora este é que é o desafio, que era não pôr a tónica na carga negativa, mas na carga positiva, imaginemos que estes mesmos empresários, com esta mesma necessidade, conseguem obter de todo o Portugal, do governo, das autoridades locais, das autoridades nacionais, de todos os organismos que devem ajudar a incentivar este trabalho de promoção e de venda dos nossos produtos e dos nossos serviços. Imaginemos que tudo funciona melhor e como se pretende que possa vir a servir melhor ao país. Acho que ainda teríamos melhores números do que temos tido até agora. O Miguel, enquanto presidente do LIDE, lida diariamente com muitos empresários. O que é que eles lhe dizem? O governo ouve os empresários quando apresenta determinadas medidas? Foram ouvidos? Antes de ser presidente do líder, eu sou advogado e grande parte da área onde trabalho é exatamente fora de Portugal. Seja a resolver ou ajudar a resolver por problemas que empresários portugueses têm fora, seja ao contrário, a chegar em alguns clientes que nós temos fora e que vêm para Portugal. E o discurso é um bocadinho autista, na medida em que muitas das vezes o setor privado não consegue dialogar com o setor público. Nomeadamente, por exemplo, a ICEP, a questão o trabalho que tem sido feito, talvez de um ano e meio, nomeadamente com o Pedro Reis, que tem assumido, nota-se pelo menos do ponto de vista do discurso, uma vontade em querer ser mais útil ao empresário, estar mais próximo do empresário. Não sei até que ponto, nem é previsível que nem em 12 meses ou 18 meses que isso possa acontecer, pelo menos no discurso nota-se a vontade, coisa que não acontecia no passado, mas ainda falta muito para chegar à prática e tem havido algum autismo nessa parte. Por exemplo, quando o Governo anunciou uma medida que foi bastante polémica, como a taxa social única, que implicava um aumento da contribuição dos trabalhadores de 11 para 18 e a redução da contribuição das empresas dos 23,75 atuais também para 18, o Governo anunciou como uma ótima medida para as empresas, que ia reduzir custos. Esqueceu-se de ouvir, de comunicar, de trabalhar, de explicar e de se fazer compreender. Eu, pelo menos, não consegui ouvir. Quando me dizem que é uma coisa é boa sem me explicar, e se eu não o consigo compreender, alguma coisa está errada. Mas se me explicarem, ou se eu tiver a oportunidade de dizer porque é que não concordo ou porque é que eu não vejo, se calhar alguém tem a capacidade ou o dever de mostrar porque é que eu estava errado ou porque é que eu estou errado. Eu não quero dizer, longe de mim, querer opinar sobre se era certo, se era errado e quem é que tem a razão. Aquilo que me pareceu foi essencialmente, e isso até porque foi no Fórum Empresarial do Algarve que se criou alguma polémica em relação a algumas intervenções de alguns dos oradores que ali estavam. António Borges em particular. Mas, nomeadamente, eu estava na sala quando a frase foi dita, mas foi dita num determinado contexto, no sentido que havia a capacidade ou havia a possibilidade dos empresários poderem aceitar aquilo como algo de positivo. O que é facto é que até nos dias antes ou nos dias depois, ninguém explicou exatamente os contornos em porque é que isso seria assim. Voltamos à questão da comunicação, que é algo que... Foram os próprios empresários a dizerem que não era por alguns empresários relevantes, alguns empresários relevantes. Que não se podem fazer de todo. E eu acho que quando alguém toma uma voz pelo todo, é um pouco complicado. A mim, particularmente, ninguém me explicou. Como eu não percebi, também não compreendi, não opinei. Achei apenas que ela foi, porventura, muito mal comunicada, muito mal trabalhada e, de alguma forma, uma maneira precipitada de querer mostrar algo ou de querer mostrar trabalho sem ter feito o trabalho de casa. Noutros moldes, e no seu entender, poderia ser uma boa medida ao reduzir os custos para as empresas? Eu acho, dentro de um determinado contexto, aquilo que possa possibilitar uma menor carga fiscal para as empresas e que sirva como uma ferramenta para o incentivo à criação de emprego, à rentabilidade do ponto de vista da aplicação desses recursos, será sempre uma ótima medida. Não sei se em particular naquele percentual aquilo seria ou não assim. Estávamos a falar também de um aumento das contribuições para os trabalhadores. Eu acho que aí tem a ver com o circunstancialismo necessário decorrente da decisão do Tribunal Constitucional. Não num sentido de uma medida macro a longo prazo, mas numa situação de querer corrigir de uma determinada forma algo que já não estava bem indireto. Ao que nasce torto nunca se indireto. E essa questão em particular foi algo que já vinha na correção de algo que não foi
bem conseguir logo de início. O que é certo é que, segundo as medidas que já foram anunciadas, esta consolidação orçamental de 4.900 milhões de euros que estão previstos de consolidação orçamental, 3.900 milhões vêm de medidas do lado da receita. Mais uma vez, os cortes na despesa ainda não estão bem definidos, ou pelo menos estão agora a ser avaliados. Como é que, no seu entender, se corta na despesa do Estado sem comprometer alguns serviços essenciais ou algumas funções essenciais do Estado, como a saúde, a educação? Eu acho que há duas questões, e muito delicadas, terrivelmente delicadas. Toda a gente sabe que tem que cortar, ninguém quer cortar quando lhe toca. E aqui cabe obrigatoriamente, volto a dizer, há um trabalho sério que tem que ser desenvolvido, que é uma análise muito eficiente sobre aquilo que é a dimensão do Estado. Eu acho que Mas sabemos qual é a dimensão do Estado? Não, eu acho que não se tem noção exata ainda do que se pode... Mas esse trabalho de casa tem que ser feito, obrigatoriamente. Eu acho que isso é... Costumo dizer, um bocadinho a brincar, um bocadinho a sério, que qualquer dona de casa, na sua própria casa, quando as coisas, o rendimento cresce, ela consegue resolver. De um mês para o outro, ela consegue resolver em sua casa. Ou um empresário. Um empresário, na sua empresa, é uma questão de sobrevivência. Só que nem o empresário nem a dona de casa vão a votos. E como não vão a votos, é mais fácil resolver a questão e matar o problema logo à nascença. O Estado tem que existir em função... Portanto, a própria função pública, eu acho que a ideia que nós todos temos é que ela está sobredimensionada para as nossas possibilidades e para as nossas necessidades. Ora, se ela está sobredimensionada, e não sou eu que o digo, nem os empresários, no fundo é a própria Troika que o diz ao dizer que é preciso cortar X números, porque sabemos que grande parte do custo da despesa vem do lado da folha salarial, não é? E todos nós sabemos que ela está sobredimensionada. E das prestações sociais também. Para as necessidades e para as possibilidades. Bastava haver uma destas variáveis existir para que se pudesse, logicamente, perceber que alguma coisa tinha que ser feita. Isto é, se não temos possibilidade, já não podemos. E se também não temos necessidade, também não podemos ter esta folha salarial, este custo. Ora, nós sabemos que não temos nem a possibilidade, nem a necessidade. Ora, esse trabalho tem obrigatoriamente de ser feito. E aqui é que depois toca o problema. Há de haver momentos em que se vai tocar em determinados setores ou determinadas zonas em que se toca em determinados interesses e aí, seja ele qual for o governo, seja ele qual cor for, independentemente daquilo Fala de que tiver, interesses instalados, é isso? e aí tem que se fazer. Tem que se fazer o trabalho obrigatoriamente, sabendo que eventualmente não se consegue estar bem com Deus e com o diabo e ficar tudo bem. Vamos obrigatoriamente mexer com o interesse ou com situações que estão instaladas, conforme diz, mas tem que ser feito, porque está sobredimensionado e nós não temos nem necessidade, nem a possibilidade. Eu acho que esta é a mensagem que tem que passar. Já aqui por algumas vezes usou a expressão de era preciso fazer os trabalhos de casa. No caso da taxa social única, agora sim. também na dimensão do Estado, no número de funcionários públicos. Falta-nos isso? Falta-nos saber toda a informação que está por trás? Faltam estudos? Pelo menos a sociedade civil sente falta, eu sinto falta disso. Mas o Governo não está a fazer os trabalhos de casa? Ou pelo menos não explica, voltamos à questão. Sabe, não explica. E se não sabe, deveria-se saber. É impossível tomar boas decisões, eu acredito e compreendo que algumas delas tenham que ser urgentes e tenham que tomar decisões independente do prazo que deveria ter sido mais ou melhor. Agora, pelo menos a informação que nos chega, porque é errante, acaba por não parecer que ela está a ser bem cuidada e bem trabalhada. Não sei se pela urgência das mesmas, não sei se pela precariedade dos meios com que possam ter, ou da informação que possam ter ao dispor, porque possam chegar a conta-gotas, não tenho essa informação. Sei como é que eu a recebo, e eu recebo de forma insuficiente. Uma das propostas que o Governo está agora a fazer para tentar cortar na despesa implica mais medidas de austeridade, por assim dizer, na função pública. Há, em particular, a redução dos contratados a prazo. Fala-se num número de 40 mil que o Secretário de Estado já veio hoje dizer que poderá ser inferior, mas pelo menos uma redução de praticamente 50% dos contratados a prazo em cada um dos serviços do Estado. No seu entender, faz sentido fazer um corte de 50% em todos os serviços ou, mais uma vez, faltaria o tal levantamento para perceber qual é que é o serviço que tem pessoas a mais ou que tem pessoas a menos e onde é que se pode cortar? Eu acho que aí está-se a aplicar um bocadinho a lei salomónica, que é para ninguém ficar... Corta-se igual para tudo e para todos, independentemente de percebermos ou sentirmos que porventura haveria um setor ou outro
que precisasse de mais ou precisasse de menos, mas talvez fosse neste momento com alguma da instabilidade, ou pelo menos da recém-estabilidade que começa a ser criada, começa a ser difícil ter margem política para explicar diferenciações, sejam elas negativas ou positivas. Talvez, eu posso apenas especular, porque não tenho essa, nem acho que nenhum de nós tem, eu acho que a ideia de poder cortar tudo a eito de forma igual é apenas uma lei salomónica, a aplicação de uma lei salomónica para que ninguém possa pensar que A ou B, ou setor A, C ou D, esteja a ser preferencialmente distinguido de uma maneira ou de outra. Mas assim não se corre o risco de ficarmos com serviços sem condições para funcionar? Eu acho que, voltamos, espero que não. E eu acho que quem está a fazê-lo tem a noção de que há serviços que têm que responder, nomeadamente num momento de necessidade como este. Há um setor da população com o qual nós temos que ter uma grande preocupação e até não podemos, de alguma forma, deixar as coisas perfeitamente abandonadas. Tirando esse setor, todos nós temos que fazer sacrifícios. Mas o que é que acontece a estas pessoas? Se forem 40 mil ou 30 mil contratos que não são renovados, que na prática são despedimentos? É muito complicado. É assim, as pessoas, a minha sorte é que como não sou governante, posso dizer estas coisas porque não vou a votos. Mas o mercado de trabalho é um mercado as pessoas em Portugal têm que se adaptar. E deixe-me dizer o que eu disse em alguns familiares meus, nomeadamente pessoas que trabalhavam num determinado setor e que para fazer o mesmo tipo de trabalho têm que procurar outros mercados, ou para trabalhar no mesmo mercado têm que fazer outro tipo de trabalho. As pessoas não podem pensar que conseguem ter 15 ou 20 ou 25 anos, por vezes há ciclos na vida, há ciclos na história, há ciclos na economia, que, ou por sorte ou por azar, acabamos por os viver. Mas acha que uma taxa de desemprego de 16%, uma pessoa de 50 anos que tenha sido toda a vida funcionário público, encontra uma alternativa no mercado? Essas são as exceções que confirmam a regra. Vamos ver, uma coisa é a regra, outra coisa é a exceção. Eu não estou a falar das pessoas com 52 anos, ou 51 anos, ou 55 anos, essas é aquelas, voltamos a cair no setor que tem que estar a ser protegido, no setor da sociedade que tem que ser protegido. Mas calhar alguém com 27, ou com 28, ou com 30, ou com 35, ou com 32, que tinha previsto na sua vida fazer um determinado tipo de trabalho, num determinado mercado, se calhar pode ter uma experiência diferente. E acha que essa adaptação é só na cabeça das pessoas ou é também do mercado de trabalho? Um exemplo fictício, alguém que seja arquiteto há 10 anos e de repente quer trabalhar numa loja. Acha que a loja aceita? Ao contrário, porque é que há muitos arquitetos que têm procurado o LEED, muitos mesmo, muitos bons arquitetos portugueses. Quem diz muitos bons arquitetos que têm procurado fazer trabalhos em São Paulo, trabalhos em Maputo, trabalhos em Pemba, em Tete, em Luanda, que têm procurado outros mercados para fazer a mesma coisa. Não significa que a pessoa que se estudou, que se preparou, que tem uma condição excelente para desenvolver a sua atividade profissional, que em função de um determinado circunstancialismo não possa ter a capacidade de a desenvolver. Porventura tem que procurar um outro mercado. Eu digo isto na primeira pessoa do singular porque eu filo enquanto advogado. Eu tenho um escritório em Lisboa, mas há muitos anos comecei a trabalhar em São Paulo, há muitos anos comecei a trabalhar em Luanda, comecei a fazer. É uma opção. E não deixei de ter a minha família cá, não deixei de trabalhar e por sorte ou por mérito ou por casualidade, o que for, as coisas vão acontecendo e vão fluindo. Não deixei de ser português, não deixei de ter as minhas raízes em Portugal, não deixei de ter os meus filhos e a minha esposa em Lisboa a trabalhar, não perdi a oportunidade de poder trabalhar noutros mercados, aprender e, nomeadamente hoje, beneficiar disso. Porque esse arquiteto que vai a Luanda, esse arquiteto que está em Maputo, esse arquiteto que está em São Paulo, aprende outras culturas, vive, traz ferramentas do ponto de vista cultural, do ponto de vista da velocidade de raciocínio, do pensamento, da adaptação, que a soma de tudo isso é uma experiência única e ganha vantagens competitivas quando regressa, quando as coisas mudam, que porventura outros não têm. Miguel Henrique, já voltamos a seguir a um curto intervalo à nossa conversa. O Grandes Negócios interrompe agora para um curto intervalo. Voltamos já a seguir. Volte connosco também. Até já.